Isso é um trabalho que vem se observando há muito tempo. A Organização Mundial da Saúde acompanha a evolução da nossa condição visual. E como antigamente as nossas condições eram muito amplas, a gente vivia no campo, a gente tinha necessidade de uma visão à distância, nossa visão era equilibrada mais para essa situação. Conforme a Revolução Industrial e toda a modificação das relações de sobrevivência e de vivência nas cidades foi tomando conta, as pessoas começaram a necessitar cada vez menos de uma visão à distância. Então, quer dizer, a gente acostumou a ler muito mais, permanecer em locais fechados, ter uma vivência de ambientes mais restritos. Então, aquela necessidade de uma visão muito à distância, muito ampla, diminui. Portanto, a tendência é que o organismo vá se adaptando com os anos a uma condição mais próxima. Portanto, o míope, que enxerga mais coisas pequenas ou próximas, vai sendo, entre aspas, privilegiado e vai acontecendo essa troca, esse shift para uma miopia. É mais comum a gente observar hoje em dia crianças e adolescentes míopes em relação aos hipermétropes, que eram mais comuns antigamente. Quando pequenos, quando crianças, nós temos ainda os tecidos muito maleáveis, a informação. Essa formação vai sendo moldada de acordo com o uso e com a necessidade. Então, um adulto que passa horas na frente de uma tela ou fixando para perto, não vai ter essas mudanças por conta de já ter desenvolvido todos os tecidos. A criança não. A partir do momento que ela começa a utilizar a visão para perto por muito tempo, ela vai ter o estímulo de foco, que é um esforço que o olho faz para manter o foco naquela posição de perto. Se esse estímulo é muito continuado, o organismo entende que preciso ajustar o olho para essa distância. E esse estímulo vai causar um crescimento do olho para aquele foco. E isso gera miopia a longo prazo. Portanto, a gente deve evitar o excesso de foco para perto para as crianças e adolescentes. Hoje em dia, o excesso de foco para perto não é mais livro-estudo, hoje em dia é o eletrônico. Portanto, o eletrônico acaba influenciando no desenvolvimento visual. Na verdade, a eletrônica, a celular, tablet, tudo isso que traz para a gente informações, que traz a parte de diversão, cultura, está muito acessível. Então, todas as pessoas estão fissuradas no celular ou no tablet. Os adultos pelo trabalho, as crianças pela diversão. O que acontece é que cada vez mais, principalmente nos países desenvolvidos, mas que está atingindo o nosso país, que está em desenvolvimento, mas franco desenvolvimento, todo mundo tem acesso à eletrônica, todo mundo está com isso à mão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Todos os países, todo mundo está evoluindo para essa situação, está entrando num shift miópico. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente pode ter consequências graves a longo prazo. Os pais devem observar a relação da criança com o foco para perto, normalmente com os eletrônicos. Então, hoje em dia, as sociedades brasileiras de pediatria, as sociedades internacionais, prezam por não expor a criança ao eletrônico até os 2 anos de idade. A gente sabe que é inviável, todo mundo dá lá o celular na hora do jantar para a criança ficar quietinha e os pais poderem conversar. Mas a exposição deve ser limitada, então o mínimo possível. Algumas pessoas preconizam 2 horas por dia até os 4, 5 anos, que é um período de desenvolvimento mais importante. Daí em diante a gente vai adequando às necessidades de cada um. Também é importante a gente observar a distância do uso. Normalmente a criança pega qualquer coisa e traz muito perto. A gente tem que orientar, afastar e manter numa distância segura de pelo menos o dobro do tamanho da tela de distância. Então, tempo de uso e distância de uso são os 2 fatores principais para a gente dar atenção para evitar problemas mais sérios.